um pouquinho melhor, mas ainda ontem não conseguia ainda falar, né? Tinha perdido um pouco da voz, mas hoje, graças a Deus, o Senhor já me deu um pouquinho mais da voz, eu posso falar normalmente sem doer na garganta. Então eu quero já de imediato ler uma palavra, né? Que Deus abençoe a vida também do pastor Tenor, que chegou há pouco, vejo alguns irmãos lá de fora, estava no batismo, estava pregando pela manhã, terminaram o culto, e tudo é para a honra, tudo é para a glória do Senhor Jesus, e que Deus nesta noite possa falar conosco. Quero então ler uma palavra nesta noite com a igreja que se encontra no livro de 1 Coríntios. Deus abençoe também todos aqueles que nos visitam nesta noite, sejam todos bem-vindos na casa do Senhor, que Deus ele possa derramar a sua bênção sobre cada um de nós que venhamos adorar, buscar e exaltar o nome do nosso Deus, para a honra e glória do Senhor. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo de número 11, depois vamos estar lendo os outros versículos, mas quero começar por este. A igreja show, amém? Os irmãos deixaram, é um culto, aleluia, para homens, né? Irmãos, família. Deus abençoe a vida desses homens de Deus. Diz assim, versículo 11, capítulo 13, versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É aqui, poderia sentar com Deus. Apaga o seu nome do Senhor. Quando nós lemos a palavra do Senhor e meditamos nela, nós vemos que o Senhor ele deixou algumas funções, algumas responsabilidades, tanto para a mulher quanto para o homem de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós começamos a ver o propósito de Deus para o homem, né? Qual foi a função que Deus designou para o homem de Deus, qual é a habilidade, o chamado, o propósito que Deus deixou para cada um de nós como homem de Deus, né? Muitas das vezes nós vimos, né, as mulheres falando do chamado, do propósito delas, da função delas, né, tanto na sociedade, como no casamento, na família, como mãe, como esposa. E é muito edificante. E nós também, como homens, temos algumas responsabilidades que o Senhor deixou para nós, né? Deixou para o homem, deixou para o homem de Deus. E a Bíblia ela fala muitas coisas, começando lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão, e Deus disse para Adão que Adão iria ter domínio sobre os animais, sobre as plantas, sobre toda a face da terra. Então eu entendo que Deus criou o homem com uma finalidade de governar. Deus criou o homem com o propósito de governar sobre a terra, de governar a sua família, de governar tudo aquilo que estaria sobre o domínio, sobre o comando, sobre o governo do homem. E quando eu leio a Bíblia falando sobre homem, eu entendo que a palavra homem ela está designada a ter responsabilidade, a ter um compromisso, a entender e a compreender qual é o propósito do homem na face da terra. Só que aqui o apóstolo Paulo vai dizer sobre o crescimento, né, sobre a maturidade, porque o homem, quando a Bíblia fala o homem, está dizendo sobre ser maduro, sobre ter maturidade, responsabilidade. E Paulo está dizendo que quando ele era menino, né, ele fazia as coisas de menino, ele falava como menino, ele sentia como menino, né, ele agia como menino, até o ponto dele deixar as coisas de menino e ser homem. Paulo está falando aqui não só da parte física, não só, né, do nosso corpo físico que vai crescendo e vai chegando até uma fase adulta, mas Paulo está falando sobre a maturidade espiritual que Deus espera que todo homem, que toda mulher de Deus alcance para a obra do Senhor Jesus.
Deus, Ele deseja que cada um de nós tenhamos um crescimento espiritual. Desde o momento em que tomamos a decisão de nos batizarmos e aceitarmos a Jesus, nós passamos então a conhecer o mundo espiritual e a viver as coisas espirituais de Deus e a conhecê-los. Quando nós lemos a Bíblia, nós começamos a entender a vontade, o propósito de Deus, e começamos a entender que Deus, Ele espera que nós venhamos crescer, amadurecer, não só no físico, como no espiritual. Assim como Deus espera que a mulher ela amadureça, ela cresça, o homem também, Deus espera que nós, como homens, não sejamos para sempre meninos, mas que possamos chegar a ter a fase adulta, tanto no sentido espiritual, a ponto de sermos homens também e entendermos a responsabilidade que Deus, Ele espera e Ele designa para cada um de nós. Por isso que nós somos homens, e quando a Bíblia diz que homem, está falando que nós devemos ter a maturidade de entendermos qual é a nossa responsabilidade, qual é o nosso propósito. É claro que quando nós somos crianças, nós não temos muitas responsabilidades, mas nós vamos crescendo, e conforme nós vamos crescendo, as responsabilidades vão aumentando, vamos crescendo, temos que estudar. Chega uma fase em que teremos que escolher, e teremos que trabalhar, teremos que construir uma família, e tudo isso faz parte de um crescimento. E na vida espiritual, irmãos, é da mesma maneira. Nós vamos aprendendo, vamos nos envolvendo, vamos tendo intimidade com Deus, e Deus vai revelando, vai nos ensinando, e esse crescimento também faz parte da vontade de Deus para as nossas vidas, a ponto de nós entendermos que o homem de Deus, ele precisa ter consciência do propósito, do chamado e da responsabilidade que ele tem para com Deus. A Bíblia está falando de um homem de Deus, homens chamados por Deus, homens preparados, inspirados. E quando nós lemos a Bíblia, irmãos, não é difícil nós acharmos exemplos de homens que foram usados por Deus, de homens que foram libertos, salvos, transformados, e Deus usou eles de tal maneira, a ponto de nós lermos e ficarmos até impactados do que Deus ele pode fazer na vida de um homem. E eu entendo que nesta noite eu separei alguns tópicos sobre o que é e o que Deus espera de um homem de Deus. Nós estamos aqui no culto designado a homens, e as irmãs estão aqui e serve para todos nós. Deus espera uma responsabilidade antes, e eu entendo que quando Deus ele coloca, deposita algo na mão de alguém, Deus jamais vai colocar algo, jamais vai confiar algo em nossas mãos quando nós não estivermos ainda preparados para recebermos. E a Bíblia vai nos falar, irmãos, que quando Moisés ele saiu e libertou o povo do Egito, Moisés estava andando no deserto com aquele povo, só que Moisés era apenas ele para decidir todas as coisas. Moisés era um homem reto, era um homem justo, era um homem temente a Deus, usado por Deus, mas diz a Bíblia que eram muitas pessoas para Moisés poder organizar, cuidar. Muitas pessoas iam diante dele durante o dia inteiro, para que Moisés pudesse resolver situações, conflitos, brigas, confusões, para que Moisés pudesse ser o juiz de muita coisa. E diz a Bíblia que um dia o seu sogro Jetro chegou até ele, e ele viu que Moisés estava tendo uma grande dificuldade de poder cuidar daquele povo, de poder orientar aquele povo, de poder conduzir aquele povo. E Jetro dá um conselho para Moisés. Jetro diz: Moisés, eu vejo que tu está muito cansado, que tu não está tendo condições, tu não vai suportar, tu não vai conseguir levar toda esta multidão até a terra prometida, porque são milhares de pessoas e tu está muito esgotado, Moisés. Deixa eu te dar um conselho. E aí Jetro deu um conselho para Moisés. Jetro disse: Moisés, procura homens em meio a este povo, procura homens para te ajudar, procura homens para que sejam teu suporte, para que te ajudem a governar este povo. Só que Jetro deu algumas características de homens para que Moisés pudesse ser ajudado. E Jetro diz 3 características. A primeira, Jetro diz: procura homens
temente a Deus. Isso está escrito, irmãos, em Êxodo capítulo 18, versículo 21. Jetro disse: Moisés, procura homens capazes, homens temente a Deus, homens de verdade e homens que aborrecem a avareza. Ele deu 4 exemplos, 4 características, 4 qualidades de um homem que Deus estava procurando naqueles dias. A primeira é: precisamos de homens capazes. Só que interessante, irmãos, é que a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Moisés, ele nos ensina algo, que é: devemos aprender a ouvir conselhos. Moisés, ele ouviu o conselho do seu sogro, mas Moisés poderia dizer: mas quem és tu para me dar conselho? Se Deus está falando comigo, se Deus me chamou a mim para tirar do povo, como é que eu vou ouvir o conselho de você, Jetro? Só que Moisés, ele não era um homem assim, porque o homem sábio, ele aprende a ouvir conselhos. O homem sábio, ele ouve os conselhos, ele dá atenção aos conselhos das pessoas, independente de quem for na sociedade, ele vai prestar atenção. Moisés prestou atenção no conselho do seu sogro Jetro, e Jetro disse: Moisés, procura homens que são capazes, homens que são tementes a Deus, homens que não querem, que não se inclinam para a avareza, e homens de verdade. Homens de verdade, homens capazes. E aqui eu entendo algo, irmãos, que Jetro disse: procura homens capazes. Ele não disse: procura homens despreparados, procura homens que não querem nada com nada. Não, Jetro disse: anda no povo e procura homens que são capazes. E aqui eu entendo algo, irmãos, para a minha vida e para todos nós. Nós que aceitamos a Jesus, que um dia entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos um sonho. Todos nós, sonhamos em servir ao Senhor, sonhamos, em ser usados por Deus, em trabalhar no reino do Senhor, em trabalhar na obra do Senhor, seja ministrando no louvor, seja pregando a palavra, seja ministrando na porta, sendo na cantina, em qualquer lugar. Nós desejamos, sonhamos em trabalhar para o reino de Deus. Só que para nós trabalharmos, eu entendo que nós precisamos nos prepararmos para isso. Jetro disse: procura homens capazes. Ele está dizendo que nós, irmãos, como homens de Deus, nós precisamos estar nos capacitando para a obra do Senhor. Como assim, irmão Gilead? Não é Deus que capacita? Deus, ele capacita, Deus, ele nos usa, Deus, ele nos prepara, Deus, ele nos ensina. Mas nós também precisamos entender que existe uma parte que o homem precisa fazer, existe uma parte que nós precisamos entender. Não é porque Deus um dia usou um profeta e disse: Gilead, tu vai pregar, que eu vou cruzar os meus braços e não vou ler mais a Bíblia, não vou me estudar, não vou me procurar me capacitar. Não, pelo contrário, eu preciso entender que uma hora vai chegar, um dia em que minha hora vai chegar, e quando surgir a oportunidade, eu preciso estar preparado, capacitado para isso. Então nós entendemos que nós precisamos fazer algo, nós não podemos ficar de braços cruzados. Se nós queremos trabalhar, crescer, amadurecer, como a Bíblia está dizendo, todo homem maduro, todo homem que quer crescer espiritualmente, ele precisa se capacitar, se preparar. Por quê? Porque ele sabe que vai chegar um dia em que vai precisar, vamos precisar, Deus vai nos chamar, e nós precisamos estar preparados para isso. Preparados para isso. Então, nós precisamos entender isso, que Deus, ele não coloca nada em nossas mãos se nós não estivermos uma estrutura, se nós não estivermos maduros espiritualmente. Deus, ele não coloca nada importante, não coloca nenhum projeto seu importante em mãos de meninos. Deus, ele coloca os seus projetos em mãos de homens que são maduros, responsáveis, comprometidos com a sua obra. Ah, mas Deus não usa meninos. Deus usa. Deus pode até falar, como falou com Davi. Deus disse para Davi: ainda menino, Davi, tu serás rei. Mas Davi não foi rei quando ainda era menino. Demorou um tempo, alguns anos. Davi teve que passar por um processo de amadurecimento para depois ser rei. Deus falou com Samuel: Samuel, tu vais ser juiz. Como Samuel ainda era menino, mas Samuel teve que passar por um processo de amadurecimento para depois Deus entregar o que Deus tinha nas mãos dele.
entrega na minha e nas tuas mãos, coisas que Ele sabe que estamos preparados, amadurecidos, capacitados para sustentar e realizar a obra dele como Ele deseja. Deus disse para Noé: Noé, prepara uma arca. Deus não me entregou um projeto nas mãos de qualquer um. Deus não me entregou um projeto nas mãos de qualquer homem. Deus entregou um projeto na mão de um homem que a Bíblia diz: Noé era um homem reto, justo e andava com Deus. Noé era um homem reto, justo e andava com Deus em meio a uma geração, em meio a um tempo onde as pessoas casavam-se, davam-se casamentos, onde as pessoas não estavam nem aí com Deus, não estavam nem preocupados com o que Deus pensava ou deixava de pensar. Mas Noé, ele era um homem que andava com Deus. Deus só entrega projetos nas mãos de homens que andam com Deus, nas mãos de mulheres que andam com Deus, nas mãos de pessoas que Deus Ele conhece e Ele sabe das nossas capacidades. Deus disse: Noé, prepara uma arca. Deus dá toda a medida. Só que interessante é que Deus disse para Noé: Noé, prepara uma arca e coloca tu e a tua família. Deus não disse: Noé, constrói uma arca e pega todo mundo aí na rua. Deus não disse: Noé, constrói uma arca e vai arrecadando as pessoas, vai colocando as pessoas aí para dentro, porque vai vir um dilúvio. Não. Deus deu a revelação para Noé e disse: Noé, construa uma arca e coloque tu e a tua família. Eu entendo, irmãos, que talvez Noé até pudesse ter dito: olha pessoal, olha meus vizinhos, meus amigos, meus irmãos, vai vir um dilúvio, eu não sei quando, mas vai vir. Deus me disse: construa uma arca para vocês, construa uma arca para vocês, eu vou construir a minha, Deus já me deu, Deus me capacitou, eu vou preparar, eu vou construir, eu vou colocar a minha família aqui dentro, faça de vocês e construa e coloque a família de vocês aí dentro também. Sabe o que eu entendo, irmãos? É que Deus, a primeira coisa que Deus coloca na mão de um homem, o primeiro ministério que Deus coloca na mão de um homem é a família. É a família. Deus, quando Ele coloca em nossas mãos, quando nós crescemos, nos tornamos homens e nos casamos, nós temos uma responsabilidade agora de governar a nossa família, de governar a nossa casa. Antes de eu cantar, antes de eu ministrar, antes de eu ser um ministro de louvor, antes de sermos pregadores, antes de sermos qualquer coisa dentro da igreja, dentro do ministério eclesiástico, nós somos homens, mulheres de família, pais e mães que temos uma família para cuidar, uma família para orientar, uma família para construir, para instruir. Então Deus está dizendo assim: antes de nós querermos ser alguma coisa dentro do ministério da igreja, nós precisamos ser um exemplo primeiro na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Se eu sou homem, eu entendo que eu tenho um compromisso com a minha esposa. A Bíblia fala: homens, honrai as vossas mulheres, né? Porque assim como Cristo amou a igreja, amem as vossas esposas, porque elas são a parte mais frágil. Eu entendo que nós então temos uma responsabilidade como homens, depois que temos filhos, temos uma responsabilidade como pais. Olha, Deus confiou coisas em nossa vida. Se hoje você é pai, se hoje você é mãe, se hoje você tem uma família, tem um filho, isso foi algo que Deus colocou nas suas mãos, porque Deus Ele entende que você está capacitado para construir e para instruir a tua família. Esse foi o primeiro tesouro, esse foi o primeiro talento que Deus colocou nas suas mãos. Este é o nosso primeiro talento. E é aí que nós vamos aprendermos a sermos maduros, a sermos homens, a termos responsabilidades. E a palavra maduro está falando em amadurecimento, está falando em crescimento espiritual. Conheço homens com 30, 40 anos, mas não são maduros, não conseguiram chegar ainda numa fase madura. Não tem responsabilidade, não tem compromisso, ainda não conseguiram crescer espiritualmente, estão no mesmo lugar, estão lá no passado, lá atrás. Por quê? Porque esqueceram de crescer, porque esqueceram de amadurecer, porque o crescimento, irmãos, às vezes é dolorido, às vezes é com sofrimento, é com dificuldade. O crescimento, ele traz algumas marcas da nossa vida, mas nós precisamos entender que Deus, Ele só coloca coisas em nossas mãos quando nós somos maduros o suficiente para receber. Para recebermos.
Amadurecimento é o que Deus espera, porque o menino ele não é maduro. Em Efésios a Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala: até que todos cheguem à unidade da fé e de pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade é a medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor para todo o vento de doutrina. Maturidade quer dizer convicção, maturidade quer dizer posicionamento. Quando eu deixo de ser menino, eu não sou mais agitado, eu não sou mais inseguro, eu não sou mais levado a qualquer pensamento. Não é qualquer pessoa, né, que me incentiva, que me impulsiona, e eu estou mais dele. Não, eu tenho convicção da onde eu estou, do meu chamado. Quando eu sou maduro, quando eu cresço, eu tenho convicção da onde eu estou indo, aonde eu estou, quem me colocou e o que Deus quer de mim. Isso é maturidade, é crescimento, para não sermos levados a qualquer vento de doutrina. Um dia estamos aqui, outro dia estamos ali, outro dia estamos lá, e nós não decidimos nada. Por quê? Porque ainda não amadurecemos, porque ainda estamos como meninos inseguros, indefesos. Precisamos de alguém para nos conduzir, mas Deus espera de nós amadurecimento, crescimento. Deus espera de nós isto. E Jetro está dizendo para Moisés: Moisés, procura homens de verdade, procura homens que são capazes, homens tementes e homens que aborrecem a avareza. Deus ainda está à procura de homens assim, irmãos, homens que têm a responsabilidade, que sabem do compromisso, que precisam entender, que precisam conhecer, que sabem que estamos aqui e Deus nos chamou para uma obra, nos chamou para uma tarefa, e Deus ele só vai colocar aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele preparou no momento em que nós estivermos maduros o suficiente para receber. Porque se Deus coloca algo em nossas mãos e nós não estamos maduros e nem suficiente preparados, nós não vamos conquistar, não vamos alcançar aquilo que Deus espera de nós. A Bíblia fala de um homem, e este homem era improvável. Este homem, ao olhar no ano, era impossível ele se tornar o que ele se tornou. Este homem era impossível ser o que ele foi. Eu estou falando de José. José que foi vendido pelos seus irmãos, foi traído pelos seus irmãos, foi humilhado pelos seus irmãos, o seu pai também. Ele vendeu, foi vendido como escravo, chegou no Egito como escravo. Qualquer menino que chegou como ele chegou, talvez iria morrer como escravo, se não tivesse a luz, a presença de Deus na sua vida. José não foi para o Egito como escravo, mas ele tinha um temor a Deus. Ele conhecia, ele sabia que Deus tinha algo na vida dele e ele precisaria passar por um processo na vida dele. Então José ele foi para o Egito, e nós sabemos toda a história, né? Mas José ele foi e se tornou um governador do Egito, se tornou um governador. Mas nós olharmos para José, ele não tinha tudo para não ser nada. Ele tinha tudo para ser um fracasso, ele tinha tudo para não conquistar nada na vida dele, mas ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que sabia quem tinha chamado ele era um homem que sabia da responsabilidade que ele estava levando, ele era um homem que ouvia a voz de Deus, que conhecia o propósito de Deus na vida dele, e a Bíblia diz assim: Deus era com José, e tudo que José fazia prosperava, tudo que José fazia multiplicava. Deus era com José, e em nenhum momento José murmurou contra Deus, em nenhum momento José criticou Deus, em nenhum momento José colocou a culpa em Deus. Sabe qual é a diferença de um homem para um menino? É que o menino ele sempre vai colocar a culpa em alguém, o menino nunca vai ter a maturidade para assumir os erros, para assumir o problema, para encarar de frente. Eu não estou dizendo que o homem não erra, que o homem não tem falhas, que o homem não nós temos, mas o homem de verdade, ele vai assumir os seus erros, ele vai reconhecer as suas falhas, ele vai saber que ele precisa mudar, que ele precisa transformar a sua vida. Talvez ele vai entender que de repente ele precisa mudar lá dentro da sua casa, de repente ele vai entender que como homem, ele precisa mudar
mudar a maneira dele agir com o seu filho, dele agir com a sua esposa, dele agir como um cidadão. Ele vai entender que ele precisa mudar. Um homem maduro, ele sempre vai estar disposto à mudança, a entender que ele precisa mudar, a entender que ele precisa ser transformado, que Deus precisa mudar o coração dele. Nós, como homens, precisamos conduzir a nossa família para perto de Deus. Precisamos conduzir a nossa família para perto do Senhor, para vivermos a vontade de Deus, o propósito de Deus. E nós precisamos entender então que Deus ele tem um chamado para nós, né? Que Deus ele capacita, ele prepara, mas Deus ele necessita que nós nos colocamos numa posição, que nós entendamos que precisamos crescer, amadurecer e entender a vontade de Deus. Nós estamos aqui de passagem, logo nós não existiremos mais. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós lemos exemplos de homens que deixaram um legado. E aqui daqui a pouco eu já vou encerrar. A Bíblia vai falar de Josué. Josué, ele disse assim, na sua velhice, já perto dele morrer, ele disse, reuniu o povo e disse: olha, eu estou prestes a partir, e se vocês querem escolher Deus para vocês servirem, muito bem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele não deixou uma herança para os seus filhos. Josué não se importou em deixar carro, casas, terras, não. Mas Josué deixou um legado para os seus filhos. Josué deixou um legado para a sua família. E nós, irmãos, como pais, como mães, nós precisamos nos preocupar em deixarmos para a nossa descendência um legado. Quem nós formos, quem nós seremos, né? O que vão falar de nós quando nós partirmos daqui? Vão dizer: olha, o irmão fulano era isso, era aquilo, era um homem de oração, era temente a Deus, conduziu a sua família. O que vão lembrar quando olharmos para nós, quando lembrarmos do nosso nome, o que vão dizer sobre nós, a nosso respeito? Qual é o legado que nós vamos deixar? Eu vou deixar um legado para o meu filho. Que legado é esse? Será que eu vou deixar um legado para ele, representando Deus? Deixar um legado para ele saber a importância do que é servir ao Senhor, do que é honrar a Deus, do que é temer ao Senhor, buscar a Deus, obedecer ao Senhor. São legados, né, com que nós deixamos para os nossos filhos, e isso vai de geração em geração. Assim como existem exemplos bons, existem exemplos ruins, mas nós precisamos decidirmos o que vai ser da nossa família, o que vai ser da nossa vida, porque Deus, irmãos, depende de nós decidirmos como vai ser a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. José, irmãos, ele poderia muito bem dizer assim: eu não quero mais saber dos meus irmãos, eu não quero mais saber do meu pai, eu estou aqui no Egito, eu sofri, eu fui preso, eu fui caluniado, eu fui vendido, mas agora eu sou o governador do Egito. Agora eu não preciso mais dos meus irmãos, eu não preciso mais do meu pai. Mas a Bíblia diz que José, ele perdoou seus irmãos. José, ele perdoou seu pai. Isso, irmãos, só faz quem é maduro. Só perdoa quem é maduro. Só libera o perdão quem já amadureceu aqui dentro, a ponto de liberar o perdão. Porque quando nós não liberamos o perdão para alguém da nossa casa, ou alguém que nos ofendeu, nos machucou, nós carregamos isso na nossa vida eternamente, até o momento em que nós decidimos liberar. Mentir, né? Viu Jacó mentir do seu irmão. José viu os seus irmãos mentirem para ele. José viu a família dele enganar ele. José poderia pensar no seu coração: a minha família inteira mentiu, meus irmãos mentiu, eu também vou seguir mentindo, afinal esse é o destino da minha família. Mas José decidiu não viver isso. José decidiu ser diferente, viver a vontade de Deus, o propósito de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, eu não sei como foram os teus antepassados,
como foi teu pai, a tua mãe, como foi teu avô, como foi a tua avó. Eu não sei se carregam, né, algum trauma, alguma maldição, alguma coisa que vem de geração em geração, mas eu entendo algo, que no momento que o homem e uma mulher decide ter uma vida com Deus, toda maldição é quebrada, toda barreira é quebrada, todo trauma é quebrado, quando nós decidimos perdoar e viver uma vida com Deus. A Bíblia diz que José, ele cresceu, ele prosperou, ele se tornou rei, né, em governador no Egito, mas Deus era com ele perdoou, ele chamou os seus irmãos, porque ele era maduro. Nós precisamos ser maduros, homens. A Bíblia diz que Davi, quando estava quase morrendo, irmãos, partindo já para a glória, ele chamou Salomão e disse: meu filho, tudo isso aqui vai ser teu. Esse palácio vai ser teu, esse exército vai ser teu, esse tesouro aqui vai ser teu, tudo isso agora quem vai reinar, quem vai governar é tu, meu filho. Mas escute bem, eu vou te dar um conselho. Alguém sabe qual foi o conselho que Davi deu para Salomão? Davi disse: eu vou te dar um conselho, seja homem. Davi poderia dizer: tu ora a Deus, tu busca a Deus, tu te consagra a Deus, tu lê a palavra. Não. Davi disse: Salomão, seja homem e corajoso. Davi estava dizendo para Salomão: tenha a maturidade, tenha a responsabilidade, entenda o teu compromisso, porque Deus, ele vai confiar em tuas mãos tudo isso que ele confiou a mim, mas você precisa ser homem, você precisa ter capacidade, responsabilidade. E é isso que Deus espera, irmãos, de cada um de nós, que sejamos responsáveis, maduros, para Deus confiar em nós aquilo que Ele projetou, preparou para as nossas vidas. Deus colocou, né, na vida de Noé um grande projeto para salvar a família dele. Então eu entendo que o primeiro plano, né, o primeiro projeto que Deus deu para nós salvarmos é a nossa família, é a nossa casa, é o nosso lar. Homens, mulheres, mães, pais, esse é o nosso primeiro dever. Nosso primeiro dever, ser um exemplo de pai, de mãe, de marido, de esposa dentro da nossa casa. Antes de nós queremos, né, evangelizar os campos missionários, o primeiro campo missionário que nós temos é a nossa casa, é o nosso lar. Todas as noites, antes de dormir, todas as noites, eu pego meu filho e minha filha e nós oramos no quarto, lemos um versículo, voltamos para a história bíblica. Todas as noites nós oramos, seja 5 minutos, 10 minutos, 2, 3 minutos, mas eu preciso passar um legado para eles, e esse legado não é apenas eu contando, eu preciso mostrar, eles precisam ver em mim, ver em você, aleluia, um exemplo de homem, de mulher, de pai, de mãe, de filho, de filha. Josué me disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por quê? Porque Josué sabia do exemplo que ele era, Josué sabia do homem que ele era, Josué sabia quem ele era. Por isso ele disse com tanta convicção: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus está, irmãos, dando o primeiro passo, é a nossa família. E no momento que nós conduzimos a nossa família, que nós entendemos isso, Deus então ele vai colocando em nossas mãos outras tarefas, vai colocando em nossas mãos outros compromissos maiores, conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos amadurecendo. Deus ele vai colocando em nossas mãos, aleluia, compromissos, projetos, trabalhos, ministérios, mas isso é conforme o amadurecimento que nós teremos diante dele. Mas existem pessoas que ainda estão para trás, que ainda estão pensando lá no passado. E Isaías, a Bíblia diz que Deus disse para o povo de Israel: deixem de viver o passado, deixem de viver o passado. Eu tenho coisas novas para vocês, eu tenho um caminho preparado no deserto, eu já abri o caminho, eu já fiz. Deixem de viver o passado. Nós precisamos deixar o passado para trás, irmãos, para vivermos o futuro.
um menino, mas eu cresci. Nós crescemos. O propósito natural de todo homem, de toda mulher, o curso natural do homem é crescer. É crescer. Assim também é no sentido espiritual. Deus deseja que todos nós venhamos crescer espiritualmente, desenvolver espiritualmente, crescermos para Deus colocarmos novos projetos, novos planos em nossas mãos. Sansão era um homem que tinha plano, que tinha um projeto. Sansão tinha tudo para dar certo. Só faltava alguma coisa na vida de Sansão: maturidade. Faltava alguma coisa na vida de Sansão: seriedade, responsabilidade, compromisso. Sansão brincava demais. Sansão se arriscava demais. Até que um dia ele caiu no laço do inimigo. Sansão tinha tudo para ser um grande juiz, para ser um libertador, para fazer a vontade de Deus. Só que Sansão foi imaturo. Quantos homens têm tudo para ser usado por Deus? Quantas pessoas têm tudo para ser usadas por Deus, mas ainda deixa as mágoas do passado falarem mais alto, mas ainda deixa a falta de maturidade, a falta de crescimento falarem mais alto, mas ainda deixa as coisas terrenas deste mundo falarem mais alto, mas ainda deixam as coisas carnais deste mundo falarem mais alto. Não se distraia com isso. Nós temos um alvo, nós temos um propósito, nós temos um chamado. Não seja um menino que vai onde o vento leva. Não, tenha um propósito, entenda o que Deus tem para a tua vida, entenda a responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos, porque nós não sabemos o dia que partiremos, mas no dia nós sairemos desta terra. E qual foi o legado que nós deixaremos? Qual é o legado que você vai deixar para o seu filho, mãe, pai, marido, esposo? É tempo de nós tomarmos uma posição. É tempo de nós nos posicionarmos como homens de Deus, como mulheres de Deus, para que a nossa família ela cresça, ela se desenvolva, ela amadureça, para que o nosso ministério amadureça, para que os nossos compromissos amadureçam, cresçam, para que Deus confie em nós, para que Deus coloque mais talentos, mais compromissos, grandes responsabilidades na nossa vida. Deus colocou grandes projetos em vida de grandes homens. Porque esses homens se doaram, essas mulheres se doaram, essas mulheres se priorizaram por Deus. E nós precisamos entender isso, que Deus Ele quer que nós venhamos crescer espiritualmente, amadurecermos espiritualmente. Deus não confiou em tuas mãos a tua família por acaso, meu irmão. Deus não confiou em tuas mãos a tua família por acaso, meu irmão. Deus, Ele espera que nós possamos conduzir a nossa casa da melhor maneira, conduzir a nossa vida da melhor maneira, conduzir o nosso ministério da melhor maneira, para que Deus Ele possa dar o crescimento necessário para a nossa vida, amadurecimento. Não venhamos ser mais meninos, mas que possamos crescer, ter um alvo, ter um posicionamento, não nos distrairmos com as coisas deste mundo, mas deixarmos o poder do Senhor Deus aqui em nossa vida, deixarmos a palavra do Senhor transformar o nosso coração. E se necessitamos perdoar alguém, que vamos perdoar. Se necessitamos falar com alguém, que vamos falar. Se necessitamos mudar algo, que possamos mudar, que possamos ser sensíveis à voz de Deus, ouvir a voz do Senhor, porque somente ouvindo a voz de Deus, irmãos, é que nós vamos conseguir ser conduzidos com a vontade, conforme a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. Nós não somos pais perfeitos, mães perfeitas, homens perfeitos, mulheres perfeitas, não, nós não somos, mas nós temos que ser homens e mães, pais e mulheres conduzidos pela vontade de Deus, conduzidos pela palavra do Senhor. Nós podemos falhar, sim, podemos, mas nós temos que entender que quem deve ser o nosso guia, quem deve ser o nosso Deus é o nosso Senhor, é Ele que tem todo o controle, é Ele que conduz a nossa vida, e que possamos então nesta noite seguir e ser esses exemplos de homens que Jetro disse para Moisés, homens tementes a Deus. Eu não consegui chegar em todos os tópicos, mas que possamos ser homens tementes, homens capacitados, preparados,
homens, né, que tenham compromisso com Deus e que possamos representar tudo que nós temos diante do Senhor, apresentarmos a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, todas as coisas diante do Senhor Jesus. Glória a Deus, eu agradeço que as pessoas vão se colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesta noite. Aleluia. Vai orar pela sua vida, orar pela sua casa. Hoje também é um culto denominado a família. E que Deus ele possa colocar sobre nossas vidas entendimento, sabedoria, para conduzirmos, né, a nossa vida, a nossa família da melhor maneira possível, da melhor forma possível. E que possamos ser então homens maduros, tementes a Deus, e que honram a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus.